Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast MR21. Muito prazer, eu sou o Roger Palmer e comigo Milene Ferreira. E aí, Roger, tudo jóia? Tudo ótimo, mais um episódio do nosso podcast, Milene. Hoje o tema é muito bacana. Muito especial. Muito especial, porque sem autoridade não há obediência. De jeito nenhum. É por isso que nós vamos falar como exercer a autoridade. É hora de mais um episódio que está no ar agora. Bom, vamos falar hoje então sobre autoridade. Milene, eu já sei a tua opinião. A gente já está caminhando junto há um bom tempo. Talvez quem esteja com a gente desde o início aqui das postagens dos conteúdos no teu canal também já saiba a tua opinião. Mas talvez tenha alguém também que não sabe. Milene, será que falar sobre autoridade hoje não é uma coisa meio assim estranha, meio retrógrada? Não é, Roger, não é, e eu explico por quê. Nunca foi tão necessário e tão atual abordar novamente essa questão. O problema é que acontece, a gente sempre fala dos extremos. Tudo que é exagero é ruim, tende a ser ruim. A proposta é sempre o equilíbrio. Então, se nós pensarmos em educação, muitas pessoas têm um conceito equivocado de que a autoridade é sinônimo de briga, é sinônimo de imposição, é ausência de diálogo, e a autoridade não é isso. Então, o que nós vemos hoje? Os pais, mais uma vez, com medo de que eles causem traumas nos seus filhos, que eles frustrem os seus filhos, de querer preservar que o filho não sofra o que eles sofreram, então eles tomam uma posição extrema, mais um exagero. Ah não, com meu filho não vai ser assim, eu não vou sofrer o que eu sofri, então eu vou ser amigo do meu filho. E isso é ruim, porque quando os pais se colocam numa posição de amizade, alguma função, alguma atribuição deixa de ser feita, que é a atribuição de pai e mãe, que nada mais é do que educar esse filho, dar limites a esse filho. E como se faz isso? Exercendo autoridade. Então, percebe o que acontece? Quando os pais se preocupam em ser apenas amigos eles vão ter na escola, eles vão fazer amigos durante a vida. Então, pai e mãe precisa ser pai e mãe. E com isso, Roger, essa cultura que até nós falamos no podcast anterior, da supervalorização dos filhos, da supervalorização da autoestima, do emocional do meu filho. Detalhe que a Milene falou, supervalorização. Isso quer dizer que você vai deixar, Deus dará tudo isso. Não é isso, né? De jeito Agora, nenhum. supervalorizar que é o problema, né? Exatamente, porque o que acontece? Os pais colocam o filho num pedestal e esse filho não pode ser atingido por nada, nenhuma frustração, nenhuma decepção, ele tem que ser feliz. Eu vivo para servir meu filho, eu vivo para fazer ele feliz. E isso é uma inversão de valores. E o que em consequência isso gera? Os pais estão acovardados. Eu sei que é uma palavra bastante forte, mas essa é a verdade. Os pais e as mães estão acovardados diante dessa atribuição, dessa função que é exercer autoridade. E isso pode acontecer por algumas razões. Uma delas é a ignorância, talvez não saber o que de fato seja exercer autoridade e por isso prefere se omitir. Talvez seja por preguiça. Verdade, porque tem pais que até sabem que existe diferença, o que é autoridade, quem sabe teve bons pais que exerceram autoridade sobre ele, mas requer comprometimento. Para você exercer autoridade, não é simplesmente determinar o que o filho faça e obedecer, ponto final. A autoridade, ela está entrelaçada com princípios, com valores. Então, quando o pai determina uma ordem, uma regra, o filho vai entender o porquê, sabe? E também pode ser, primeiro por ignorância, depois por preguiça, e os pais estão negligentes, eles estão se omitindo dessa função que é exercer autoridade. E por quê, Roger? Porque, veja bem, quando a gente fala em prioridade, o filho precisa ser prioridade na vida familiar, entende? E aí não existe, até eu estava ouvindo esses dias alguém dizer assim, não existe, na palavra prioridade não existe S, ou seja, não existe prioridades. Então você determina o que é prioridade, resolve e parte para outra. E aí eu pergunto, até que ponto os filhos de fato são prioridade para os seus pais?
Porque fazer o filho feliz, de fato, já é um indício de que esse filho não é prioridade em si, né? Porque pai e mãe precisa formar esse filho. Milene, agora explica para nós definitivamente o que é autoridade. Tá, se você pegar no dicionário, que significa autoridade, diz assim, que é um poder atribuído para que alguém lhe obedeça. Primeira coisa. Então veja, se os pais querem que os filhos obedeçam, está certíssimo. Porque é conferido aos pais esse poder, essa autoridade em fazer, olha só o verbo, fazer com que obedeça. Não é perguntar se o filho quer obedecer, não é deixar livre, não é uma questão de escolha, de opção. O que pode ser uma opção é o como, é o meio para se fazer alguma coisa, mas a obediência é inegociável e é por meio da autoridade. Ainda no dicionário, se vocês olharem lá, diz assim que é um poder atribuído legalmente, né, a quem exerce ou a quem responde legalmente por outra pessoa. Nesse caso, os pais respondem legalmente pelos filhos. Então percebe, Roger, que assim, os pais têm direito, né, deliberado pela legislação, mas também eu vejo assim que a autoridade dos pais é algo constituído por Deus. Então os pais precisam entender que esse é o conceito de autoridade. Tem mais um ainda. Autoridade é atribuído a quem tem o domínio do conhecimento em alguma área. Então, trazendo isso para a realidade de pais e filhos, o que nós podemos entender? Entre, né, a capacidade de experiência, de conhecimento dos pais e dos filhos, quem é que sabe mais? São os pais. Então, é natural que os pais exerçam essa autoridade, porque, por lógica, eles têm mais conhecimento do que os filhos. Daí, Roger, há uma incoerência, chega a ser até um absurdo, que os pais deixem os filhos fazerem as escolhas. Entende? Se você vai, às vezes, em alguma casa, conhece alguém, um familiar, sei lá, amigos, né? Que você nota que quem manda na casa é a criança. Por quê? Onde é que você quer ir? Você quer fazer isso ou quer fazer aquilo? Todas as opções são deixadas para que a criança escolha. Só que tem um detalhe, criança age por instinto. Ela age para atender às suas necessidades. A criança não consegue mensurar consequências, a criança não consegue mensurar o impacto da sua escolha. Por exemplo, eu quero brincar, não quero fazer a tarefa. Tudo bem, né? Ela vai atender ao seu desejo, mas quando chegar o período de prova, ela não absorveu o conteúdo e a consequência vai chegar. E aí eu pergunto, de quem é a responsabilidade de exercer a autoridade, de trazer o conhecimento, a noção de consequência, de responsabilidade para os filhos? São os pais, porque eles conhecem muito mais da vida do que os seus filhos, seja ele criança ou seja ele adolescente. Então, é dever dos pais, Roger. Percebe que a autoridade, eu sempre falo assim, não é algo que os pais precisem conquistar. Pai e mãe não precisam conquistar a autoridade, eles precisam exercer a autoridade, porque já é constituído a pai e mãe exercer a autoridade. Milene, para que não haja uma confusão, o que não é autoridade? Ótimo. Autoridade não é autoritarismo. Aí que eu falei, lembra que tem o equívoco. Eu não tenho autoridade com meu filho porque eu mantenho um diálogo, uma amizade. Conceito equivocado. Precisa ser analisado, precisa ser revisto, certo? Por quê? Até porque a gente prega muito aqui exatamente o diálogo. Exatamente. Então é bom, por isso que é importante você explicar agora. Exatamente. O que não é autoridade? Não é uma exigência de obediência às cegas. Sabe aquele caso assim que o pai determina uma ordem. Vai dormir agora, desliga esse computador, desliga essa televisão, vai dormir agora. Aí a criança pergunta, mas por que eu tenho que dormir agora? E isso se o pai nunca falou nada antes. O pai nunca falou, sempre nunca foi explicou. ideia desse, de vai lá e acabou. Isso. Tô mandando. Exatamente. E muitos pais e mães usam isso. Vai fazer porque eu tô mandando ponto final. Né? Eu mesma me peguei fazendo isso algumas vezes. Mas Quem nunca? Quem nunca que atira a primeira pedra, né? Mas assim, então, obediência às cegas não é exercício da autoridade, é exercício do autoritarismo. É o que acontecia antigamente, Roger.
Você veja, a gente não pode generalizar, dizer que todas as famílias de antigamente, quando eu falo antigamente, década de 50, 60, que todas as famílias eram assim. Não, tinham pais que exerciam autoridade sem autoritarismo, mas tinham famílias em que os pais exerciam simplesmente autoritarismo. A criança não tinha nem vez, nem voz, não podia participar e nem tinha o direito de entender o porquê daquele limite e daquela regra. Então, o autoritarismo é algo assim que impõe sem considerar o outro. Ele anula o outro. Você não precisa entender, só tem que me obedecer. Entende? Ele humilha muitas vezes, ele se desfaz da pessoa e não interessa se é filha. Ah, mas é criança, não entende. Claro que entende. Uma coisa importante, Roger, que eu falo com muita frequência é que a idade, né, das pessoas cronológica, nós contamos ano após ano. Mas a alma da pessoa não tem idade. Por isso que às vezes o que a gente vivenciou lá na infância, quando você vive algo semelhante ou te remete àquilo que você viveu, aquilo às vezes machuca, corrói, te dá, né, uma aceleração no coração, a mão começa a suar frio. Por quê? Porque a alma vai vivenciar as emoções, entende? É engraçado porque todo esse tempo que a gente está junto, né, a gente tem falado muito inclusive é o que o método MR21 ensina, que é uma educação intencional, você saber o que está fazendo, racional, vamos dizer assim, né? E eu vejo lá em casa porque meu filho tá com a mania de tudo que ele pega, ele joga, né? Pega brinquedo, joga, pega não sei o que e joga. Aí agora tá com a mania de brinquedo bastante, assim, pegar e jogar, Milene, assim, ó, não é jogar assim pra trás. E o que eu fazia? Para de jogar! Para de jogar! Gritando, que a gente já sabe que não vai ser legal. Não que a gente, nossa, não pode gritar com o filho, meu Deus, não é isso, tá? Assista o episódio anterior, você vai entender. Mas enfim, aí ontem ele fez isso com o brinquedo. Ontem foi feriado, né? A gente tá gravando aqui, ontem foi feriado. Tava em casa lá, eu e minha esposa, e ele fez isso. Daí eu peguei, olhei pra ele e falei, filho, vem aqui, deixa eu te explicar por que você não pode ficar jogando o brinquedo. Vai quebrar, vai estragar, você vai ficar sem, não vai ter como você brincar com a tua motinha, é uma motinha grande que ele tem. Ele jogou. Você entendeu, filho? Daí ele ficou olhando e tal. E aí ele desceu do meu colo, peguei ele no colo, Milene. E eu comecei a conversar com a minha esposa e ele começou a falar sozinho. Papai falou pra não jogar. Vai quebrar. Papai falou pra não jogar. Que vai quebrar. Lógico que hoje ele jogou o brinquedo. Entendeu? Mas eu entendo que intencionalmente eu fazendo isso, porque eu parei e pensei, não, já aprendeu que não pode gritar, que tem que explicar pra ele. Eu acredito muito que com o passar do tempo ele vai aprender. E não vai ser só não jogar. Por que não jogar? Eu tô explicando pra ele agora. A consequência. É a consequência. Ele vai quebrar, vai ficar sem. Eu lembro que eu falei, o papai não vai comprar outro, você vai ficar sem. Então, assim, esse diálogo tem que existir, né, Milene? É fundamental, Roger. É essencial. Inclusive, tem uma frase que infelizmente não vou lembrar de quem é o autor, que diz assim que a essência da autoridade está no exercício do amor. Então, a autoridade está intimamente ligada à afetividade, à comunicação, ao diálogo. E aí é importante os pais saberem disso. É porque eu amo meu filho que eu exerço autoridade sobre ele. Milene, agora, assim, você sempre fala do equilíbrio, né? É possível que uma mãe, ela mantenha um diálogo, ela até mantenha essa amizade sem perder a autoridade sobre o seu filho? Como é que faz isso? Veja bem, é possível, né? Sim, é possível, é perfeitamente possível. Mas nessa relação, Roger, esperar a moto passar. Moto, gente, aqui é a moto. Todo vídeo tem moto aqui, participação especial. Então, assim, outra moto. Outra moto, essa tá mais longe agora. O que acontece? Quando os pais precisam estabelecer para o filho que a relação deles é primeiramente uma relação na vertical, né? Eles precisam entender esse conceito da autoridade, que os pais exercem essa função sobre eles, são eles que vão conduzir o caminhar do filho, vão ajudar ele a desenvolver, mas que nesse percurso eles são também amigos, eles podem ser amigos porque vão conversar muito, eles vão estar junto o tempo todo. Mas aí precisa estabelecer, só que entre uma coisa e outra, a minha prioridade, o meu dever é cuidar de você.
Então, até esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela relatou assim para mim, falou, olha, eu sou firme com minha filha, eu exijo bastante dela, mas eu procuro conversar, criar um vínculo afetivo bastante forte. Só que daí ela não entende, porque às vezes ela fala para mim assim, ah, mãe, eu não entendo você. Uma hora você é legal comigo, quer escutar música comigo, dar risada junto, e daqui a pouco você tá brigando comigo que eu tenho que fazer tarefa, que eu tenho que arrumar o quarto. Não entendo você. Posso dar minha opinião? Pode. Vamos ver se eu acerto ou não. Você acha que, vamos ver se é isso, a mãe não deixou claro isso para a filha? Perfeitamente. E talvez ela não deixou claro porque ela não tinha clareza disso. Entende? Que entre uma coisa e outra, a prioridade, que é uma só, é exercer autoridade sobre o filho. Chegou a falar isso para ela? Falei, falei para ela, falei, mas você já deixou claro que realmente, filho, você pode contar comigo, nós vamos ser amigos, mas eu tenho o dever de cuidar de você. Então, a gente vai ter momentos, mas você tem que saber que na hora de exigir, na hora de cobrar, eu vou fazer porque essa é a minha função, eu sou sua mãe. Entende? Deixar claro. E aí, Roger, ainda na questão do equilíbrio, que a gente sempre fala, que os exageros são ruins, são prejudiciais. E aí os pais precisam entender a diferença, por exemplo, de ser vulnerável e ser flexível. Então, se de repente o pai e a mãe estabeleceu uma regra, explicou o porquê, e aí o filho não pode questionar? Pode, porque às vezes você acha que explicou de maneira clara e o filho às vezes não entendeu tão claramente assim. Então ele pode perguntar, ele pode questionar, ele pode criar comparação dele com o primo, com o amigo, com a vizinha, entende? E perguntar, mas por que eu tenho que dormir mais cedo se meu amigo vai dormir 3 horas da manhã, por exemplo? Entende? Aí o pai tem que ter segurança, o pai e a mãe precisam ter segurança para responder, né? Ó, você vai dormir mais cedo porque é a tua saúde, assim, enfim. E um detalhe importante também nesse diálogo, é sempre bom lembrar que os ânimos estejam, exatamente, né, tranquilos. Não adianta falar, eu sempre falo, falar gritando que não é falar mais, né? Não é, já perdeu o controle. Não é brigar, você vai ter que explicar, mas numa conversa amigável, ali num diálogo. Isso, né? Exatamente. E aí, Roger, vem essa percepção de que pai e mãe que é vulnerável é aquilo que a gente já tem falado também há bastante tempo. Eles estão sendo moldados ou levados por modismos. E acontece muito isso, até em educação de filho. Tudo na vida tem seus altos e baixos, né? Vem e volta, modismos. Então, o pai e mãe que é vulnerável, eles estão sujeitos aos modismos, eles não têm convicção e por isso não conseguem exercer autoridade. Agora, ser flexível é ouvir o filho, conversar, dialogar e deixar claro, inclusive eu falei para essa minha amiga que assim, olha, você tem que explicar o porquê. Daí até ela falou assim, porque antigamente a gente obedecia ponto final. Eu falei, olha, mas você tem que entender que antigamente já foi. Existe uma geração agora que é sensacional, né? Tem uma geração maravilhosa aí de filhos muito espertos, muito inteligentes e tal, mas que está deixando de saber o que é autoridade. E aí o pai e a mãe precisam ter flexibilidade, ser flexível para entender essa nova geração, sem deixar, né, eles, por exemplo assim, não confundirem liberdade com libertinagem, sem que eles confundam amor com a questão dos limites, e quem faz isso é pai e mãe. Quais são as consequências para o pai, para a mãe, para o filho, enfim, para toda aquela família onde os pais não exercem ou não exerceram autoridade? Bom, a primeira delas, a mais simples, a gente pode dizer, é que esses filhos vão crescer adolescentes e depois adultos inseguros, exatamente inseguros. Os pais acham que deixando os filhos fazerem o que querem, ou sendo só amigo dos filhos, vai estar ajudando, vai estar fazendo com que a autoestima dele esteja bem resolvida, e acontece o efeito contrário. Por quê? Porque quando o pai e a mãe estabelecem limites e deixam claro quais são os limites, o porquê dos limites, certo? Num vínculo de afetividade, isso vai dando limítrofe, né? Ou limite para o filho. E uma criança saber o que é certo e o que é errado, dá segurança. Eu posso não gostar, eu posso não concordar, mas eu confio no meu pai e na minha mãe porque eles sabem o que é certo e errado. Então lá no fundo, eles conseguem, Roger, intuitivamente perceber, não, no fundo eu sei que não está certo.
Entende? Várias vezes, por exemplo, eu conversei com as minhas filhas, às vezes eu perguntava assim para elas: filha, você entende o porquê disso? Por exemplo, a questão do limite de tempo na internet, certo? Você entende o porquê que eu tô fazendo isso? Que é pro teu bem? Eu sei, mãe, você já falou, eu sei. Então, você já falou umas 300 vezes? 329 vezes. Mas isso elas com uma idade recente, isso? Recente. Antigamente, por exemplo, a Sofia, que é a mais velha, né? Hoje ela tá com 14 anos. Então, eu sempre tinha essa preocupação. Assim, embora eu tivesse a convicção do porquê e sempre deixei claro, mas eu pensava assim, nesse momento, como é que ela está com relação ao seu ambiente social? Porque na escola os amigos têm celular, os amigos têm redes sociais, e ela não tinha nem celular nem rede social. Então... E para alguns pais, porque eu comentei, quando que a Sofia teve Instagram? Recente, esse ano? Foi esse ano, 2020, no aniversário dela. Foi um presente. Eu comentava com um amigo meu, ele tem uma filha, deve ter uns 15, 16 anos. Nossa, ele achou um absurdo, assim. Mesmo que eu tivesse explicado tudo que envolve. Todo o contexto. Que não é só, não tem porque eles não querem. Expliquei. Nossa, pra ele foi um absurdo, assim. E acredito para alguns outros pais também, né? Que Com certeza. Às vezes, mesmo sabendo o contexto do porquê tudo isso, ainda assim não entende. E ela consegue entender. Exatamente. Mas por quê? Porque foi trabalhado, entende, Roger? E não foi assim uma opção, entende? Nós estabelecemos esse limite, exercemos a autoridade, explicamos para ela, mas aí que tá, Roger, sempre nesse ambiente de diálogo, entende? De conversa, de realmente desejar verdadeiramente que ela entendesse o porquê, sabe? Até me surpreendeu, porque um dia conversando com ela na possibilidade dela fazer um estágio como menor aprendiz e tal, e aí eu perguntei para ela, falei, já pensou, filha? Não era essa a questão, era uma outra que a gente estava tentando investir num curso lá para ela. Já pensou, filha, você poder ganhar seu dinheirinho e tal? E aí, o que você vai fazer primeiro? Eu tinha certeza que ela ia falar, eu vou comprar um celular. eu só estava esperando a resposta e fui surpreendida. Um iPhone. Não, era outra coisa, né? Era uma questão lá de estética que ela queria poder fazer sempre, né? Arrumar a sobrancelha num período mais curto do que ela já faz. E aí me surpreendi. Falei, olha, que bom, é sinal que realmente não tá assim no nível de desespero, né? Por quê? Porque tem que ter maturidade para... E aí que tá, Roger, os pais erram nesse sentido. Eles colocam os limites, às vezes explicam o porquê, mas eles se desesperam. Às vezes entra em pânico dependendo da reação do filho, entende? E esse estado de pânico é ruim, porque é sinônimo, pode ser o sinônimo, indício, de que o pai e a mãe talvez não conheçam verdadeiramente o filho. Entende? É aquele caso do filho que dá piti, que dá chilique, eu vou me matar, vou cortar os pulsos. Por que será que os pais entram em pânico? Eles não conseguem fazer a leitura, mas espera aí, meu filho tem uma família estável, meu filho, né, come bem, dorme bem, está numa boa escola, de repente, convive com boas pessoas, não tem indícios depressivos, as chances dele fazer isso é mínima. Quer dizer, se trata de um chilique, mas o pai e a mãe entram em pânico. Quer dizer, precisa conhecer. Então, a autoridade, repito, está intimamente ligada à questão da afetividade, à questão do amor e à questão do respeito, do diálogo. Ainda sobre essa questão das consequências, você falou agora uma palavra, respeito. Você acredita, Milene, que, por exemplo, um filho que não... o pai não exerce autoridade, ele não vai ter respeito pelo pai. Ou seja, ninguém exerce... Porque quem é melhor que o pai e a mãe para exercer autoridade sobre o filho? Não tem. E aí, se ele não tem esse respeito, você acha que quando adolescente, até quando adulto, vai ser difícil ele ter respeito por uma autoridade? Sem dúvida nenhuma. Porque ele não desenvolveu esse conceito, ele não internalizou. Para ele, uma pessoa que exerce autoridade com um bebê, para ele é a mesma coisa. Ele não consegue enxergar essa relação na vertical. Para ele é tudo horizontal. E isso é ruim, Roger. Por quê? Porque se ele foi criado, né, num ambiente que ele seleciona o que ele gosta, que ele só faz o que quer, o que dá prazer, o que é bom para ele, ele começa a se fechar no mundinho pequeno. E as relações passam a ser assim, relações horizontais. Isso é ruim, porque uma relação que é só horizontal, ela quase não agrega, quase não acrescenta, quase não ensina. Então, seja uma criança ou adolescente, na relação vertical, ele vai ter contato com pessoas que sabem mais que ele,
que tem mais conhecimento, olha, de novo o conceito da autoridade, que tem uma visão de mundo maior, ou que seja um conhecimento técnico, e também ele pode se relacionar com pessoas de conhecimento inferior, uma criança, por exemplo, o Theo, que tem 2, 3 aninhos de idade, menorzinho, e eles também podem acrescentar nessa troca, entende? Agora, com relação a uma consequência ruim, os pais precisam entender, né? Por mais que eles expliquem para os filhos, você entendeu, filho, o porquê dessa regra? Você entendeu? Aí vem a questão, mas onde que eu exerço a autoridade? Até onde eu sou amiga? Até onde vai o diálogo? É simples, você estabeleceu a regra, você dialogou, você conversou, se certificou que o filho entendeu e ele não concorda, aí chega a hora da sua autoridade. Então assim, você pode não concordar, mas eu sou seu pai, sua mãe, e você vai obedecer. Aí sim, ponto final, encerra a discussão, porque senão vai virando uma bola de neve e não tem fim. E Roger, ainda com relação às consequências, veja, em caso mais simples, outro mais simples, é a insegurança dos filhos, certo? Depois vem a questão de não saber tratar, não saber lidar com a autoridade. E a autoridade está em todos os lugares, em qualquer lugar na vida você tem alguém que vai exercer autoridade sobre alguém. Então isso faz parte, é uma habilidade, uma competência que precisa ser desenvolvida. E vai dar ruim, vai dar bem ruim se já na infância eles não aprenderem. Mas aí em casos mais graves, Roger, nós vemos assim, quando pai e mãe não exercem autoridade, com o passar do tempo, esse filho chega a maltratar esses pais. Porque ele, de fato, sempre esteve no comando, e uma criança sem limites, sem assim essa vivência com a autoridade dos pais, isso vai trazer como consequência o egoísmo, o egocentrismo, a altivez. Então ele acha assim que o desejo dele é direito, entende? Quantos filhos não falam para os pais: ai, mas eu conheço os meus direitos, eu tenho o direito de fazer isso. Então os pais devem responder: você tem o direito, mas eu tenho o dever de cuidar de você. Ah, mas a vida é minha, eu faço dela o que é. Não. Enquanto você mora aqui, come da minha comida, dorme na minha casa, veste a roupa que eu pago, você está na escola que eu pago, você se locomove porque eu te sustento, enquanto você estiver aqui, a vida não é sua, você não se manda. Então é meu dever delimitar e dizer não ou dizer sim, entende? Então, olha, Roger, você se surpreenderia em saber que existem casos e casos em que os pais fizeram de tudo para os filhos, e aí eles falam assim: poxa, mas eu fiz tudo, eu me dediquei, eu me doei, dei do bom e do melhor, aquela velha história. E onde foi que eu errei? Porque meu filho me maltrata, meu filho não me respeita. Aí eu digo para a senhora e para o senhor: faltou exercer a autoridade. Você se preocupou tanto em fazer com que ele não sofresse o que você sofreu, você se preocupou tanto em garantir a felicidade e a autoestima dele e esqueceu de exercer esse papel que era seu, da autoridade. E repito, você que vai repetir de novo, mas é porque eu amo que eu exerço autoridade. E em casos mais extremos assim, Roger, a longo prazo, quando pai e mãe não exercem autoridade, o filho não entende o conceito de respeito, de empatia, de cooperação, sabe, de estar junto, de laços afetivos, de se preocupar com o outro. E aí o que pode acontecer na velhice desse pai e da mãe? Abandono, porque os filhos não estão nem aí, né? Não desenvolveu essa preocupação, esse senso: poxa, é o meu pai, é a minha mãe. Então os pais acham que isso vai desenvolver no filho porque afinal de contas é meu filho. Ai, meu filho é quase um ser angelical, é uma bênção, meu Deus, é uma maravilha. Não, seu filho é um ser humano que precisa ser desenvolvido. E o exercício da autoridade, Roger, é necessário para desenvolver essa capacidade de afetividade, de amor próprio, de respeito com o outro, enfim, e assim por diante, para que o filho entenda que pai e mãe merecem ser valorizados, que pai e mãe merecem ser honrados. Quem é que ensina isso? É o próprio pai e mãe. Milene, agora as mães que nos assistem, talvez estejam aí nas suas palavras reconhecendo as suas falhas com relação à autoridade, ou até mesmo antes de assistir a gente já sabe, lá no fundo, sabe aquela coisa que lá no fundo a gente não quer admitir, mas no fundo a gente reconhece que está falhando, inclusive já está sofrendo consequências, né, Milene? Às vezes pode estar acontecendo isso. É possível mudar o rumo, acertar a rota nesse sentido?
É possível, Roger, vai dar muito mais trabalho do que se já tivesse exercido a autoridade desde o início. É trabalhoso, sem dúvida nenhuma, não vai ser da noite para o dia, mas há a esperança, existe sim a possibilidade. Então a primeira coisa que a mãe precisa alinhar na casa é assim, o que eu faço com o filho que não obedece? Dou castigo? Sim, dá castigo. Ai, mas essa palavra hoje não pode mais falar porque castigar o filho não ensina, não é educativo. Espera, a questão é assim, castigo pode ter outra palavra, sinônimo, por exemplo, consequência, como por exemplo, responsabilidade. Então se você parar para pensar, qual é o castigo para quem infringe a lei? Lei de trânsito, por exemplo, passou o sinal vermelho, estacionou onde não devia. Existe um castigo? Existe uma consequência por essa infração? Existe. É perder a carteira ou perder pontos na carteira, mas o castigo existe, certo? Por exemplo, para quem rouba, para quem usa dinheiro, né, alheio de forma ilícita. Para quem falta o trabalho, castiga desconto na folha. Exatamente, perfeito. Chegou atrasado no banco, qual que é o castigo? Não vai entrar, ponto final, entende? Então a gente pode substituir essa palavra castigo por consequências, sem problema nenhum, responsabilidade. Então a primeira coisa que a mãe precisa fazer, Roger, para assumir essa autoridade é alinhar essa questão de que o filho precisa sofrer as consequências. Ele precisa ter castigo, ele precisa ser responsabilizado por atos inadequados, por atitudes ruins que ele tem tido até então. Mais uma vez lembrando, tem que ser racional, né, Milene? Porque não adianta fazer o filho sofrer uma consequência e no meio do caminho se arrepender. Exatamente. É preciso manter a palavra. Só para alinhar, assiste o anterior, a gente fala também um pouquinho sobre isso. É verdade, uma coisa vai complementando a outra. Então, por exemplo, assim, o que acontece? Bem pegando esse exemplo. Se o pai e a mãe estão decididos, quer saber? Nós precisamos tomar ou assumir essa função nossa que é a autoridade. Ok, então pontua, né? Quais são as atitudes do filho que vocês precisam agir urgentemente? Qual limite você vai impor nesse momento, certo? Por exemplo, meu filho passa muitas horas no celular, é rede social, é jogos, está fazendo mal para ele. Ok, então vocês vão definir qual é o limite. A partir de hoje ele vai ficar apenas 1 hora ou 2 horas, o que é demais, certo? O que é demais. Uma criança não tem necessidade de ficar tão exposta assim, poderia ser 1 hora no final de semana, sem problema nenhum. Mas esse é outro assunto, não vou me ater à questão. Também tem explicando o porquê. Aí o que acontece? Tá, então 1 hora por dia, beleza. Aí eles vão comunicar o filho. Só que antes disso, Roger, é importante que os pais tenham clareza de que aquilo que eles podem esperar da reação. Pensar nas mais variadas possibilidades. O filho ter chilique, o filho gritar, o filho dizer eu te odeio, entende? O filho ficar mudo, se fechar ainda mais, sei lá, vai ameaçar que vai se matar, enfim. Eles precisam estar preparados para as mais possíveis e variadas reações do filho. E aí vem o mais difícil, arcar até o final. Então, ele pode ter essa reação, o que nós vamos fazer? Nós vamos manter, certo? Até esses tempos eu estava lendo um livro que contava a experiência de uma família em que eles precisavam controlar os gastos do filho. Uma família muito bem abonada financeiramente, o filho tinha uma mesada. E acontece que ele começou a gastar além daquilo que ele tinha. E aí os pais procuraram ajuda, psicólogo e tal, e a orientação foi, olha, vocês vão dar essa quantia e quando ele pedir mais, vocês não vão dar. E tem mais. Como a irmã é bastante econômica, tem projetos, a primeira pessoa que ele vai atrás é da irmã. Vocês vão orientar ela para não dar o dinheiro para ele. Dito e feito. Então, até porque nas vezes anteriores que ele emprestou dinheiro da irmã, ele nunca tinha devolvido. Então, pedia dinheiro para a mãe, além da mesada, né, abastada, os pais falaram não. Aí ele foi para a irmã já orientada também disse não. Aí recorreu aos avós. Os avós já orientados também disseram não. Mas para quê? Tudo para impor limites. Aí ele era muito amigo do motorista da família, entende? E aí o motorista, com dó, não entendendo
né, o engajamento da família, que aquilo tinha um propósito maior, que era para o melhor daquele adolescente, o que o motorista fez? Fez um caixa 2. Então o motorista ia fazer compra no mercado, o que sobrava de troco, ele passava para o menino, para o adolescente. E aí o que aconteceu com os pais, Roger? Eles desistiram. Olha que coisa triste. Se um pai e uma mãe desistem do filho, o que resta para esse filho? Porque o mundo, a gente, como sempre fala, não está nem aí para ele, entende? Então, não é uma questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro. Isso vai muito além. Nós estamos falando aqui de princípios, de valores, de caráter, de conduta, de competências básicas para atuar na sociedade. Independente se seu filho vai ser um mega empresário, certo? Se ele vai ser autônomo, se ele vai ser um empregado, independente disso. Algumas habilidades são importantes e é por meio da autoridade dos pais que ensina isso. Milene, voltando um pouquinho ainda no exemplo que você deu, o pai e a mãe que vai estipular o tempo no celular. Foi o exemplo que a Milene deu. Vale lembrar que aqui ela está dando um exemplo, mas você vai pegar para a tua realidade o que está acontecendo aí com você. Nesse caso, ele vai conversar, então a gente já está entendendo que o filho passa, vamos dizer, horas e horas no celular. É importante que na hora da conversa os pais expliquem o motivo de estarem deixando ele 1 hora por dia. Exatamente. É muito importante e por isso eles precisam ter o conhecimento prévio. Tá vendo, Roger, por que muitos pais desistem? Por que muitos pais às vezes têm realmente negligenciado o exercício da autoridade? Porque dá trabalho educar. Não é simplesmente faça e ponto final, obedeça, né? Para que eu, por exemplo, eu e meu esposo definíssemos o porquê nossas filhas não teriam celular, o porquê o uso na internet é limitado, nós nos angariamos de conhecimento. Então, eu não tenho dúvida. Não é uma coisa assim, será? E eu não me preocupo com os modismos, com as amigas, com os pais das amigas, com o julgamento alheio, porque eu tenho convicção, mas para ter convicção eu tive que ir atrás do conhecimento. E muito desse conhecimento a Milene está aqui trazendo para você. Você não precisa nem ir atrás lá. Acompanha a Milene aqui, Método MR21, tá tudo lá para você. Bem mastigadinho, né, Milene? Exatamente. Entregue assim, gratuitamente aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Spotify. Vou pedir pro pessoal seguir a gente, vamos aproveitar? Ótimo! Se inscreve aqui no canal da Milene, toda segunda-feira tem conteúdo novo para você. Se inscreve, curte, compartilha, ativa o sininho. Tem também o Instagram e Facebook, né, Milene, aqui embaixo? Exatamente, e tem o site também, né, Roger? Tem o site www.mileneferreira.mr21.com.br. Conteúdo aqui do YouTube também está disponível em áudio para você no Spotify. Olha quanta coisa. É verdade. E olha só, Roger, que interessante, fazendo um gancho aí com essa divulgação das redes sociais, nós que estamos sempre analisando ali, né, dando uma olhadinha nas visualizações e tal, fica nítida essa verdade que eu acabei de mencionar, que os pais às vezes estão negligenciando ou por ignorância, ou por preguiça, ou por comodismo, enfim. Tanto é que muitos acessam os vídeos nuggets, os pequenininhos que estão no Insta, no Face, né? Mas em comparação ao que é aqui, que já é um conteúdo muito mais concreto, digamos assim, um alimento sólido, né? Que dá orientações práticas, a quantidade é bem inferior. Por quê? Porque requer tempo, eu preciso parar para ouvir a Milene, eu preciso parar para assistir. E eu estou afim? Entre assistir uma série e como fazer isso com meu filho, como fazer aquilo. Então, às vezes, para os pais não é interessante porque não é prioridade. Só que nós estamos aqui por você, porque a gente tem pessoas que a gente sabe que assistem todos os nossos conteúdos. É verdade. E são por essas mães, principalmente, né, Milene? Que nós estamos aqui para ajudar vocês. A Milene faz todo esse trabalho. Eu tô aqui dando um auxílio para ela, mas pensando nessas mães, né? A gente não tá também, né, Milene, esperando que milhares, a gente até quer, né? Milhares. Tem, né? Mas assim, o importante, a gente sabe que tem mães que estão preocupadas, estão nos acompanhando. Mais um canal que eu lembrei antes da gente continuar, Milene, que é o Telegram, né? Exatamente. Telegram, muito joia. Todos os domingos eu gravo um áudio, especialmente para quem está lá no Telegram, voltado para essa questão de educação de filhos, baseado em princípios e valores. Eu sempre falo, o que é legal lá? Que sou eu, é uma inspiração que eu tenho, é uma reflexão que eu não compartilho em nenhuma rede social. Não tem no Instagram, não tem no Face, não vai ter no YouTube, é só para aquele grupo seleto de pessoas, porque quem está lá, Roger, está afim
quer saber, quer conhecer, quer buscar melhorar para exercer a autoridade com equilíbrio, né, a educação de princípios e valores, então ela já está, né, direto lá na fonte, é sempre muito bom. Link do Telegram para você na descrição desse vídeo ou em algum lugar eu vou deixar aqui também, tá bom? É sempre aqui, ó, que você deixa. Não, aqui é o aqui arroba. em algum lugar. É o arroba Milene Ferreira MR21. Milene, ainda mais uma propaganda para você que está aqui com a gente. Aquelas mães que estão vendo assim, poxa, meu filho não está me obedecendo. Puxa vida. Sabe você não sabe o que faz mais, seu filho não te obedece de jeito nenhum. A Milene preparou um conteúdo, eu uso a palavra só quando a coisa assim é muito boa, que é um conteúdo sensacional. Um e-book com 7 dicas de atitudes para você, 7 atitudes na verdade, para você conquistar a genuína obediência do seu filho. Tem e-book e tem videoaula, né, Milene? Exatamente, ou seja, não tem desculpa. Eu sempre falo assim, para quem gosta de ler tem o e-book. E para quem não gosta de ler, tem a videoaula, que é o mesmo conteúdo. Claro que ali na vídeo às vezes acaba sendo uma questão ou outra diferente devido à espontaneidade. Mas você pode ir ouvindo, certo? Você pode acessar, pode adquirir esse conhecimento, especialmente porque quem quer obediência, Roger, é porque já está no sinal vermelho. Já viu que a coisa está feia e precisa o quanto antes. Dicas valiosas. No e-book é bacana que tem também algumas atividades lá, né? Alguns exercícios para a mãe fazer ali. Colocar em prática. Colocar em prática. Para você ter acesso a esse conteúdo, a esse e-book também é videoaula, você pode escolher os dois, é tudo gratuito, né, Milene? Exatamente. 100% online, o e-book vai chegar para você no seu e-mail, a videoaula vai estar online também. Acesse www.mileneferreiramr21.com.br. Milene, continuando com o nosso tema de hoje. Se existem consequências não tão boas para os pais que não exercem a autoridade, eu acredito que existam consequências boas para as mães e os pais que exercem a autoridade sobre os filhos. Quais são elas? Corretíssimo, Roger. A primeira delas é justamente essa questão. Pai e mãe que exerce a autoridade e não abre mão de educar dessa maneira, são pais que criam vínculos afetivos muito fortes com os filhos. São pais que conhecem os filhos, que convivem com os filhos e, portanto, não tem crise, não tem mimimi, não tem crise para não durmo porque eu gritei com meu filho, e agora? Não tem crise disso, certo? Porque entendem o seu papel. E uma vez que os pais têm clareza do seu papel e exercem com excelência, não com perfeição, com excelência, isso vai gerar nos filhos a questão da confiança. Agora sim, confiança se conquista, é diferente da autoridade. A autoridade precisa exercer, confiança precisa se conquistar. Então, esse relacionamento afetivo, amoroso, gera confiança. Outra, o filho sabe quando o pai diz não, tem um porquê. Às vezes o pai não pode explicar na hora, tá num ambiente com outras pessoas, tá lá na igreja, tá lá na escola, o pai diz não. O filho nem vai ousar perguntar, mas por quê? Porque ele conhece o pai e a mãe, ele sabe que alguma razão tem. Eu me recordo quando minhas filhas eram pequenas e às vezes nesses ambientes, às vezes na igreja, tal, elas falavam assim, pediam alguma coisa, eu falava, agora não. Mas por que não? Eu falava, olha, agora eu não posso explicar, mas eu disse que agora não, lá em casa eu te explico. Quando eu chegava em casa, Roger, eu não deixava para depois. Às vezes eu já vinha no carro conversando. Ó, eu disse não por esse motivo. Ah, mas eu não sabia, exatamente, mas eu sabia. Então, quando eu disse não, você precisaria ter confiado na mãe. Então, na próxima vez que acontecer, que a mãe disser não, você não pergunte, não questione, e depois eu converso, eu explico. E quantas vezes, até hoje é assim, Roger, é uma coisa natural. Nós, de repente, estamos num ambiente, às vezes familiar, enfim, e aí, quando elas vão falar alguma coisa, eu só dou uma olhada, né, a velha expressão que me conhece pelo olhar, e ela já sabe que é para parar, elas não sabem o porquê. Depois elas perguntam, mas mãe, por quê? E aí eu explico para elas, sem problema nenhum. Então, isso gera confiança, um relacionamento de confiança. E assim, a questão não é demonstrar a perfeição, porque eu não sou perfeita, minhas filhas não são perfeitas, mas eu tenho uma caminhada longa, uma jornada, e o que me acrescenta muito é, além das minhas pesquisas, dos meus estudos, que eu já falei outras vezes, que eu busquei, para mim, a educação das minhas filhas sempre foi prioridade para mim. Então, eu mergulhei assim, em busca do conhecimento, mas também tem agregado a questão da experiência escolar.
certo? Então, vivenciando muitas situações com crianças, com adolescentes, com os pais, né? E isso me agregou, me ajudou bastante. E por isso que eu tô aqui compartilhando com eles. Mas, por exemplo, inclusive no podcast anterior, depois eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu não me expus demais? Porque a gente compartilha os erros, os acertos, isso é ser humano, né? Mas ser por humano várias vezes, Milene, você compartilha erros e depois você comenta que foi através desses erros que você buscou mudança, ou depois você lembrou, nossa, como eu errei lá atrás com a minha filha, com as minhas filhas e tal. Agora, a questão da escola também é interessante, porque eu que não tenho esse ambiente escolar, eu não consigo ter muita noção que você, e que se tem alguma mãe que trabalha numa escola, que é professora, enfim, tem essa noção, vê coisas que a gente não vê, né? Exatamente. E sabe o que é engraçado, Roger, que você falou? Às vezes, as mães que são professoras trazem mais dificuldades, né, no relacionamento com a escola do que quem não está no ambiente. Teoricamente, quem é professora deveria entender situações que acontecem na escola com o filho, porque faz parte, é natural. Mas acontece justamente o inverso. E acontece porque as mães falam assim, que o meu filho. Então, o meu tem mais valor do que o filho. Entende? É uma questão de posse, não tem nada a ver com educação, não tem nada a ver com eu quero desenvolver meu filho, tem a ver com o meu filho. É uma questão assim, chega a ser até egoísta. Mas enfim, só a título de curiosidade. Agora eu dei tantas voltas e não terminei de te responder. Sim, responda. A questão das consequências boas. Consequência boa, vamos dizer assim? É isso. Ó, pai e mãe que exercem autoridade sobre os filhos, eles também têm uma clareza, Roger, isso dá segurança para exercer autoridade. Que clareza? De que imunidade não é a mesma coisa que impunidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Os pais que têm medo de exercer a autoridade têm medo por causa de toda uma questão que deixa os filhos imunes. Por exemplo, a legislação. E tá certo, tem que ter proteção para a criança, porque tem casos extremos de violência, de exposição. Então, é necessária essa questão da legislação. Então, os filhos estão imunes, assegurados por leis, por várias questões. Mas isso não significa que os filhos devem ser impunes, ou seja, não sofrer as consequências. Os pais têm clareza disso, então eles exercem autoridade e fazem com que o filho sofram, né, as consequências ou sejam punidos, digamos assim, para que eles entendam o quão importante é fazer a coisa certa. Então, além da questão da segurança, né, emocional, a questão da confiança do relacionamento, quando os pais exercem autoridade também, os filhos tendem a dar muito mais valor para o pai e para a mãe. Quer ver só? Você conversa com uma pessoa aí um pouquinho mais velha, tá? Aí você pergunta, como é que era a tua educação antigamente? Possivelmente eles vão falar, né, se a gente falar com os nossos pais. Meu pai era rígido. Que eles querem dizer rígido. Isso. Meu pai e minha mãe, Deus o livre, não podia nem pensar em respirar, não sentava nem junto na conversa com os adultos. E você ama os seus pais? Claro. Você respeita os pais? Respeito. Pois é por isso que o teu filho não tem respeito, porque você é amigo, não é pai. Você é o moleque amiguinho dele, não é pai, entende? Então, os pais que exercem autoridade tendem a instigar, a desenvolver nos filhos o reconhecimento, a questão da honra aos pais, o respeito aos pais e, consequentemente, na velhice, né, ele vai ter o amparo desse filho. Milene, de forma prática, como é que a mãe... Agora vamos falar diretamente com a mãe, né? Pode ser que tenham pais nos assistindo aqui, mas como é que a mãe exerce autoridade? Roger, primeiro eu quero falar o que não fazer, tá? Não terceirizar a autoridade. Então, o que acontece? Já viu casos assim? Às vezes o moleque tá lá desobedecendo, teimando com a mãe, o que a mãe fala? Você vai ver quando teu pai chegar. O que ela está dizendo? Quem tem autoridade sobre você é teu pai, eu não. Coitado dessa mãe, porque o dia a dia dela vai ser um inferno. Essa criança só vai respeitar quando o pai estiver prestes a chegar. Então, ela negligencia a autoridade que é dela, entende? Outro exemplo, quando o filho pergunta assim, mas você vai contar para o pai? Por que ele está preocupado do pai saber e não a mãe? Por que então que o filho tem medo do pai e não tem medo da mãe? Aqui eu estou usando a palavra medo, mas poderia ser respeito, né? Que eu já falei também sobre isso, que o filho ter medo não é de todo ruim, certo?
Por que ele quer esconder do pai, mas da mãe... Isso, exatamente. Mas a você mãe vai pode saber, contar mas pro o pai? Por quê? Porque o pai, de alguma maneira, denota para essa criança autoridade. E a mãe não, entende? A mãe, aquela pessoa que tá ali para cozinhar, minha ou gente é boa. para levar para lá e para cá. Sair para cozinhar agora. Mas acontece muitos casos, né? E quando a mãe cozinha também, porque hoje em dia tá ficando cada vez mais raro. A mãe é gente boa, a mãe é minha amiga. Isso, exato, é minha parceira. Nossa, agora o pai... Então, se o pai souber que eu fui com nota vermelha... Então, Roger, não terceirizar, entende? Não terceirizar só para o pai, porque se você é casado, é pai e mãe. Tem que caminhar junto. Os dois precisam concordar, precisam, né? Então, primeira questão é essa. Não, por exemplo, também terceirizar para a escola. Por quê? Poxa, teu filho passa 24 horas do dia com você, né? Ou pelo menos a maior parte disso. Dessas 24 horas, 4 horas ele passa na escola. E a professora vai dividir a atenção com mais, sei lá, mais 20, mais 30 alunos. Então não dá para esperar que a escola exerça a função de que compete aos pais. Por exemplo, ensinar bons modos, comer com a boca fechada, pedir com licença, respeitar. Olha, meu filho, você cumprimenta as pessoas, olha no olho, sabe? Ser educado. Pois é, mas acredite, Roger, crianças estão chegando na escola que elas não sabem comer. Elas não sabem se comportar numa mesa. Eu não estou falando assim de etiqueta. Estou falando de sentar, comer, com tranquilidade. Não é. Falamos de crianças com quantos anos? 4 anos de idade. 4, 5 anos de idade, entende? Então, assim, porque os pais não ensinam nem bons modos. E aí, quando o professor, né, vai ensinar, vai ajudar, os pais não gostam. Então, quer dizer... Deixou para a escola uma função que era deles e quando a escola precisa ensinar essa criança e ensina por misericórdia, porque não é obrigação da escola, mas ensina, os pais ainda questionam, acham ruim. Então, até uma questão que as escolas estão vivendo hoje situações de desespero, porque os filhos não entenderam o conceito de autoridade na casa, quando chegam na escola, eles acham que a relação deles com a professora é uma relação comercial, por isso que eles dão de dedo, eu pago o teu salário. E aí na esperança de que quando a mãe vem conversar e saber da situação, pensa, meu Deus, meu filho fez isso, deixa comigo, professora, eu vou tratar o que esse menino está pensando. Não, ela humilha ainda mais a professora, porque a professora não tem direito de fazer isso com o filhinho dela, entende? Então a situação é caótica. Até ouvindo esses dias um psicólogo, ele disse assim, sabe qual é o consolo nesse momento? É pensar assim, professora, pense assim, graças a Deus que esse filho é dela e não meu. É o consolo que resta. Agora, eu já disse o que não fazer, certo? Agora, o que fazer? Então, primeira coisa, pai e mãe precisam delimitar, deixar claros os limites, quais as regras da casa para esse filho, né? Em consequência também disso, ou junto a isso, dialogando. Já falamos isso várias vezes. Precisa explicar o porquê. Ah, mas e se meu filho não concordar? Aí você precisa impor o limite, certo? Então, primeiro você apresenta o limite, explica. E se o filho concordar, ótimo, vai seguindo, mesmo que ele tenha recaídas, mesmo que ele resista. Mas, eu não concordo. Não precisa concordar, você precisa obedecer. Eu sou seu pai, sua mãe exerce autoridade sobre você. Legalmente, né, eu tenho esse direito e você tem o dever de me obedecer. Além disso, Roger, uma questão muito importante é a questão dos pais conhecerem os filhos. Como é que conhece os filhos? Convivendo. Não tem outro jeito. Desliga computador, desliga celular, estabelece um tempo na casa sem isso, sabe? Tem que ser convivendo, aí vocês vão se surpreender, que você vai descobrir que a outra pessoa é tão interessante, que é tão legal conversar, né? Contar histórias. Os filhos amam histórias, principalmente histórias dos pais, da infância, né? Do namoro, uma história triste, uma história feliz. Os filhos amam. E é assim que se conhece. Então, os pais que não conhecem os filhos tendem a ficar reféns dos chiliques, das manhas, das birras, entende? Então, precisa conhecer o filho. Ainda, é preciso ter consistência e coerência. Então, não adianta, Roger, você definir que o uso da internet vai ser 1 hora por dia, daí um dia funcionou bem. Aí, no outro dia, já passou para 2 horas. Aí no 3º dia já desandou, dali 1 semana, porque era 1 hora, você não cuidou, você não vigiou, né? Ou então, atitudes que você vai exigir do filho, é importante que você já faça, você já tenha internalizado.
Mas se por alguma razão você não está fazendo, seja transparente, seja coerente. Por exemplo, nós temos aqui uma rotina bastante intensa, né? Aqui em casa, em função do meu trabalho, da questão do MR21, então é tudo assim, né, organizado, cronometrado, e elas sabem das minhas responsabilidades. Tanto é que às vezes eu estou muito cansada, às vezes tive um dia bastante desgastante no trabalho, e aí parece que eu estou sem energia, né? E elas vêm, ué mãe, mas você não ia fazer isso? Ué mãe, você não ia fazer aquilo? E eu explico sem problema nenhum, filhas, eu deveria estar fazendo, mas hoje eu estou esgotada. Quer dizer, é uma exceção e há uma razão para essa exceção, entende? Agora, fora isso, a coerência, a consistência é muito importante. E para finalizar, não podemos jamais esquecer que a autoridade, a imposição de limites, precisa estar vinculado com amor, com afetividade, né? Como a frase que a gente já acabou de dizer também. É essencial, é inerente que na autoridade exerça-se o amor, e não o contrário, como as pessoas pensam, que é aos gritos, aos berros, aos chutes e assim por diante. Se para você é difícil, mas é muita coisa para fazer, comece com uma atitude dessas, né? Exatamente. Escolha uma. Vou impor limites aqui na minha casa, em uma situação, e aí depois passo a passo, né, Milene? Mas é importante começar e manter. Para fecharmos sobre autoridade, o que a gente pode concluir? Primeiro precisamos concluir, lembrar que nós temos o dever de exercer nossa autoridade. Nós não precisamos ter medo dos modismos que dizem que nós não podemos dizer não ou frustrar os filhos. Isso é ruim e as consequências já estão aí, né? Nós vemos as consequências dessa educação na sociedade, na escola, crianças inseguras, egoístas, que não conseguem se preocupar com as necessidades alheias, não têm responsabilidade. Então, tudo uma série de coisas que vão desencadeando por falta dos pais exercerem autoridade. Então, nós não precisamos, Roger, nem devemos ter medo de exercer autoridade. Pelo contrário, se os pais que estão nos ouvindo não têm essa prática, precisa dar o primeiro passo, né, analisar, como você falou, qual é a situação pontual, dar o primeiro passo, insistir, arcar com as consequências, porque pode ser que não seja fácil para aquele filho que já se habituou a ter pai e mãe mole demais, né, que não exige, que não cobra, que não delimita, então ele se habituou. Então você, pai e mãe, precisa mudar, né, essa chave, inserir valores, inserir princípios na vida do seu filho. Certo? O que vale aqui, Roger, é que a autoridade dos pais é algo que já faz parte deles, basta eles exercerem. Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio do podcast MR21. Convido você para assistir o próximo episódio da semana que vem. Tá muito bacana, muito legal mesmo, um pouquinho diferente do que você está acostumado aqui. Tenho certeza que você vai gostar. Milene, muito obrigado mais uma vez. Imagina, eu que agradeço, Roger. Estamos juntos. Obrigado a vocês também. Aqui no podcast MR21. Um abraço, tchau, tchau.